Senhorita, o almoço de hoje chegou. E ainda para 3 pessoas. Não acredito que esse bicho não é só nojento, mas também come tanto todos os dias. Então, se eu tivesse comido esse verme, eu já estaria gorda como um porco e horrível. Dona Carmen e a senhorita Helena, será que são tão cruéis? Mas como a senhorita soube que elas queriam te prejudicar? Claro que é porque este roteiro eu já li. Eu era uma atriz. 3 meses atrás, meu agente me arrumou um roteiro de drama. A protagonista, Isabela Duarte, filha legítima do primeiro-ministro. Aos 5 anos, sua mãe foi acusada de adultério. E a madrasta levou a um mestre, que a chamou de uma alma amaldiçoada. Foram enviá-la ao mosteiro por 10 anos. Levem-na! Não, mãe! Só voltou para casa aos 15 anos. E foi acusada de roubar a pulseira da avó. Confinada por 3 meses. Como ousa roubar a pulseira? Igual a sua mãe morta. Levem-na! Eu não fiz! Dona Carmen a envenenou com um verme mágico. O apetite da protagonista dispara. Ela engorda horrivelmente. Já a meia-irmã, Helena Duarte, consegue ser a concubina do príncipe herdeiro. Desde então, a protagonista é tratada por Helena, agora condessa, e por Gabriel, o novo rei, como uma serva, humilhada diariamente. Até que... Majestade! Majestade, o príncipe Henrique e o Marquês Monteiro tentam se rebelar! Estão atacando o palácio! O quê? O quê? Que século é esse? E ainda escrevem um drama clichê de mulher sofrida. E eu acabei no corpo da protagonista, acusada de roubar a pulseira na noite do confinamento. Rosa, já que todos querem me ver morta e todos querem me pisotear, então vou devolver a eles com juros. O que a senhorita vai fazer? Olhe o que está escrito aqui. Não precisa entender. Hoje é o aniversário da minha avó. Vamos também dar uma olhada. Senhorita, mas o senhor Duarte a puniu com 3 meses de confinamento. A porta do pátio ainda está trancada. Como vamos sair daqui? Rosa, vamos escalar? Comemorem! Divirtam-se! Comendo de novo? O ritual de 15 anos é depois de amanhã. Afinal, a Isabela vai engordar feio. Então, com certeza vou conquistar o príncipe herdeiro. Ah, não! Não! A senhorita Isabela caiu no lago! O quê? O quê? Vamos ver logo. Lucas, com o tempo tão frio, como pôde por essa garota pular na água? Ai. Que todos vejam sua tola. Lucas. Sabia.
Em qualquer época, a beleza é a maior arma de uma mulher. Vovó. Pai. Como assim? Mas ela comeu aquele verme. Mãe. Bela, você não foi confinada pelo caso do bracelete pelo seu pai por 3 meses? Como assim, de repente, você fugiu e ainda caiu no lago? O Lucas teve que pular na água para te salvar. Desculpe, vovó. A culpa é toda minha. Uma dama do Palácio Duarte, fazendo uma coisa tão grosseira. Seu confinamento é prorrogado por 1 mês. Volte e reflita. Entendido. Senhor, Dona Matilde! A senhorita caiu na água por causa da Dona Matilde! O quê? O que você quer dizer? Rosa, não diga mais nada. A senhorita soube hoje que é o aniversário da Dona Matilde. Ela já se sentia culpada por não poder estar com a Dona Matilde. Por acaso, hoje a senhorita lendo um livro sobre uma erva mágica que cura tudo. Por isso, ela escapou para buscar a cura para a Dona Matilde. Mas, nadando até o centro do lago, ela ficou sem forças. Sério? Então é por isso que a Bela caiu no centro do lago. Então era para buscar a cura para a vovó. Senhor, se não acredita, o livro ainda está na mesa do Jardim das Ameixeiras. O senhor pode mandar buscar para ver. Babar. Sim. Esse livro é pura invenção. E você acredita nisso? Fui muito tola. Só pensava na vovó. E quase me afoguei no lago. E ainda o Lucas teve que pular. Estou pronta para a punição. Ah, esquece. Essa menina foi por minha causa que fez essa besteira. Ela ficou no Jardim das Ameixeiras por quase 3 meses. Acho que é melhor acabar com o confinamento dela. Obrigada, vovó. Obrigada, pai. Levanta. O tempo está tão frio. O Lucas, para me salvar, ficou todo molhado. Estou muito grata. O seu manto, quando eu lavar, te devolvo. Então a Bela é tão filial e tão sensata. Será que ela roubou o bracelete da vovó? Senhorita, que inteligente! Conseguiu mesmo que o senhor acabasse com o confinamento. Eu não roubei aquele bracelete. Não vou me render. Me espera aqui. Vou entrar pra ver. Desmaiou. Senhorita! Senhorita! Senhorita, está bem? Show. Estou bem. Você me deu um susto. Ainda bem que fingir desmaiar o enganou. Mas só usar invadir o Palácio Duarte? Quem será ele? Esse símbolo me é familiar. Esta cena... não me lembro bem. Mas como ele não quis me machucar, não deve ter nada a ver comigo. Senhorita, a água quente está pronta. A senhorita está toda molhada. Vá se aquecer. Vamos. Senhorita, Dona Carmen não conseguiu te prejudicar. Deve estar furiosa. Mas, apesar do feitiço, eu fiquei mais bonita. Elas vão querer saber o que aconteceu. Receio que venham te procurar. Senhorita, eu jamais vou te trair. Não. Eu quero que aceite o que elas oferecerem. E me traia. Elas usaram um feitiço para me fazer sofrer. Então, vou dar o troco. Vou fazer com que elas paguem por isso.
Mãe, o que aconteceu, afinal? Ela comeu e não só não ficou gorda como uma porca, como ficou cada vez mais magrinha e elegante. Agora, o pai já liberou o confinamento dela. A avó também mudou de ideia sobre ela. Todo o nosso esforço foi em vão. Calma, a mamãe vai investigar tudo isso. Senhorita, Dona Carmen chegou e trouxe algumas servas. Será que vieram para causar problemas? Rosa, leve o manto de volta para meu irmão. Se ele perguntar por mim, porque não fui eu mesma, conte a ele que estou doente e não pude ir. Mas e se seu irmão continuar como antes, ignorando a senhorita? O que faremos? Ele virá. Bela, voltei para casa Carmen ontem. Dormiu bem? Obrigada pela preocupação. Dormi muito bem. Bela, agora que você está livre, procurei 2 servas para te servir. São Camélia e Lírio. Senhorita Isabela. Tão apressada para me colocar espiões. Obrigada pela gentileza. Mas, depois de tantos anos no mosteiro, não sou tão delicada. Só preciso da Rosa. Ela me serve bem. E mais, hoje não me sinto muito bem. Então precisa de mais cuidados. Vou servir a senhorita Isabela. Sim. Senhorita, vamos ajudá-la a se arrumar. Senhorita! 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 Lucas, o que faz aqui? A Dona Carmen queria arranjar servas para cuidar da senhorita Isabela. Como foi o plano? Como cuidar de alguém até ela desmaiar? Foi imprudente. As que escolhi são desajeitadas. Já que a senhorita Isabela quer a Rosa, então deixe-a. Dona Carmen, não se intrometa. Está bem. Sim. Rosa, vem aqui. Quero te dizer uma coisa. Estou sonhando? Ou meu irmão veio mesmo? Estou sonhando? Ou meu irmão veio mesmo? Não é um sonho, sou eu. Como assim? Por que não foi ver um médico? Rosa disse que tem medo do papai, que ele te culparia. Por que não veio me procurar? Eu também não ouso incomodar meu irmão. Eu sempre a ignorei. Por que ela viria me procurar quando está desamparada? Esse manto foi você que lavou ontem à noite? Uhum. Foi a primeira vez que meu irmão se preocupou comigo. Então, eu mesmo tive que lavá-lo e entregá-lo a você. Irmão. Por que está chorando? Está se sentindo mal? Irmão, sei que me odeia. E todo mundo aqui também. Mas, irmão, eu realmente não roubei o bracelete de Jade da avó. O que você disse? Naquela época, eu mal consegui voltar pro pai e pra avó. Sempre fui muito cautelosa, com medo que o pai me mandasse de volta ao templo. Por que eu faria algo como roubar o bracelete da avó? Uma coisa tão ousada? Naquela tarde, eu realmente visitei a avó. À tarde, o bracelete dela sumiu. Logo, uma serva disse que me viu agindo de forma suspeita. Logo depois, o bracelete foi encontrado no meu quarto. Eu realmente não sei o que aconteceu, mas ninguém quis acreditar em mim. Quer dizer que isso foi uma armação para te incriminar? Eu também não sei. Mas eu só quero que acredite em mim. Irmão. Fique tranquila, eu vou investigar.
Se alguém realmente te incriminou, eu vou fazer justiça por você. Obrigada. Você acredita em mim? Irmão. Quem chora, recebe. Com beleza, os homens são facas afiadas. Senhorita, a Dona Carmen foi como você disse. Ela queria me tirar informações. O que você disse? Eu disse que as refeições do palácio, a senhorita come tudo. Mas a senhorita não engordou e ficou cada vez mais magra e pálida. Eu fico até com inveja. É verdade? Certo, pode ir. Fique de olho. Esteja pronta. Será recompensada, entendeu? Entendi, senhora. Contarei tudo, sem segredos. Assim, a Helena Duarte vai, por vontade própria, comer este verme. Tudo o que ela queria me fazer sofrer vai voltar contra ela. Rosa, diz que vai buscar remédio e saia do palácio. Encontre a loja deste endereço e entregue a Sr. Hugo. E se ele não aceitar? É só dizer a ele que se alguém do Palácio Duarte perguntar sobre o verme, diga que a pesquisa anterior estava incompleta. Na verdade, ao comer este verme, embora aumente o apetite, mas quem come mais, emagrece mais e deixa a pele linda. Assim, mesmo pedindo 1000 taéis, o Palácio Duarte vai pagar 1000 taéis de prata. Então, prepare uma roupa para mim. Eu também saio. Sim, senhorita. Jogo sujo. Eu também sei. Assim, eu serei a única no mundo que sabe como controlar o verme. Senhorita Isabela, que coincidência. E ela? Lembrei, o Marquês Rafael Monteiro, um dos protagonistas desta história. Eu não te conheço. Você me reconheceu. Ontem à noite, você fingiu desmaiar. Mentirosinha. O Marquês vai me prender? Ou, por causa daquilo de ontem, vai me matar para silenciar? Eu disse que me reconheceu, mas não disse que reconheceria minha identidade. Embora eu seja ignorante, ouvi que este emblema de Quilin no mundo, só o comandante da Guarda Real pode ter. Também ouvi dizer que o Marquês Monteiro, também comandante, é de beleza deslumbrante, o mais belo do mundo. E mais alguma coisa sobre mim? Também dizem que o senhor é o maior assassino do mundo. Seu calabouço é um inferno na terra. Até um rato que entra lá sai sem a pele. Você é bem interessante. No Palácio Duarte, como você se faz de... para a família Duarte inteira pensar que você é medrosa e fraca? Obrigada pelo elogio. Por que o matou? É um assunto pessoal. Acho que o Marquês não vai me prender. E não está me interrogando. Então, posso não responder?
Como sabe que não vou te prender? Por ser a filha legítima do primeiro-ministro? Porque o senhor me acha interessante. E mais, sou útil ao senhor. Uma filha legítima do Palácio Duarte, que nem é bem-vinda lá, ser útil para mim? Ouvi dizer que a mãe do senhor, a princesa Maria, após a morte do general Augusto, foi para a Vila do Sul. Dizem que se retirou, mas na verdade, o rei a mantém confinada. Se o marquês me poupar hoje, eu posso lhe dar uma pista sobre o paradeiro da princesa Maria. Que tal? Como não saberia? Uma moça como você, como sabe disso? É claro que eu já li o roteiro. Posso te contar? A princesa Maria, na verdade, não está na Vila do Sul. É só uma farsa do rei. A princesa Maria está nas terras do norte. Você sabe que se mentir só uma vez, você morre. Eu sei. Por isso, não vou arriscar a minha vida em brincadeira. Certo, eu acredito em você. Apostei certo. Marquês, se tiver outra pergunta, é só me procurar. Quem sabe pode ter uma surpresa. Só que não é de graça. Interessante. Senhorita, finalmente voltou. Descobri algo. Hoje, o senhor Lucas, depois de sair daqui, foi para a Vila Limar. Agora está voltando. Vila Limar. A serva que me acusou de roubar a pulseira foi a dona Carmen que a mandou para a Vila Limar, certo? Sim. Calculando o tempo, ela já devia ter chegado. O show já pode começar. Cadê a Isabela? Por que não veio? Será que ninguém avisou ela que no 1º e 15 de cada mês a família toda deve tomar café juntos? Vovó, a Bela, ela é nova. É normal ela gostar de dormir. Essa menina não tem a menor educação e nem modos. A Bela. Quanto mais cresce, menos modos tem. Eu achava que, porque ela se jogou no lago por mim, era sensata. Pelo visto, eu a julguei melhor do que é. Esquece. Não vamos esperar por ela. Vamos comer. Vovó, cheguei tarde. Já que sabe que chegou tarde, ajoelhe-se e peça perdão. E não vai comer. A culpa é toda minha. Eu só estava preocupada em colher orvalho para a vovó e não prestei atenção no tempo. O que é isso? Vovó, li no Compêndio de Ervas que o orvalho da manhã é a água sem raiz, usada para fazer remédios para a saúde do pulmão, e é milagroso. Então, antes do amanhecer, fui colher o orvalho. Mas, de qualquer forma, chegar tarde para o jantar com a senhora foi minha culpa. Estou pronta para ser punida. Ah, minha querida, coletou tanto orvalho a noite toda, deve estar exausta, né? Não estou cansada, vovó. Claro que não estou cansada, porque isso aqui é só água de poço que eu enchi agora. Minha querida, você é tão atenciosa. Como eu poderia te punir? Dona Lúcia, leve esta água sem raiz. Sim. Que bom que gostou, vovó. Estou muito feliz. Que teatrinho. É só para se dar bem com a vovó. Já que estamos todos aqui, vamos jantar. Sim, vovó. Se não me engano, ontem à noite, quando Helena pegou o Verne, ela deve ter comido na mesma hora.
Ah, que fome! Quero comer tudo! Senhorita Helena! Calma! Você não comeu ontem? Olha como você está devorando a comida! Isso é jeito de senhorita? Desculpe, vovó! Desculpe! Não foi minha intenção! Helena! O que é isso? Guardas! Levem-na daqui! Sim! Vovó! Vovó! Vovó, a culpa é minha. Para o banquete de 18 anos na corte, em 5 dias, eu fui em dieta. Passou fome demais. Hoje, ao ver o café da manhã tão rico, perdi o controle. Punam-me, vovó. Mãe, a Lena realmente passou dos limites hoje. Não se aflija por isso. Sendo assim, fique ajoelhada por um dia. Reflita bem. Sim, vovó. Como? Ignorei-na. Mãe... A culpa é sua peste. Você vai me pagar. Dona Matilde. O que foi? Fale! Dona Matilde, quando eu e o Lírio limpávamos o seu quarto, descobrimos que o seu pente de ouro com pedras preciosas sumiu. O quê? É o favorito da mãe, o pente de ouro. Ontem à noite ainda estava, mas hoje eu e o Lírio reviramos a joalheria, mas não o encontramos. Vovó. Foi ela. Vovó. Hoje, só ela entrou no seu quarto. Isabela Duarte, o que é isso? Pai, eu não fiz. Não me chame de pai. Não criei uma filha ladra. Você não aprende mesmo. Ousa roubar da sua avó de novo. Que desonra para a família Duarte. Menina, você me decepcionou demais. Não quero mais te ver. Então, não importa o que eu fiz antes. Se eu errar uma vez, tudo o que fiz bem é apagado. Que família nojenta. Mas hoje eu vim preparada. Pai, vovó, eu não fui eu. Eu sabia que essa garota era uma ladra, porque me dei tanto trabalho para armar com a pulseira de Jade. Bela, não seja teimosa. Entregue o pente agora. Talvez seu pai e sua avó perdoem você mais uma vez. Por ter perdoado ela tão facilmente, ela ousou fazer algo tão descarado. Tragam a vara! Hoje vou dar uma boa lição nesta garota. Bela, irmãzinha, é melhor falar a verdade. Pai, acredite em mim, eu não roubei o pente da vovó. Ainda não vai falar? Lucas... Ai, Lucas, meu filho, por que você apareceu do nada? Deixa a vovó ver seu machucado. Ai, meu filho. Bela, eu voltei tarde demais. Que agitação! Marques Monteiro! O que ele está fazendo aqui? Primeiro-ministro, encontrei seu filho fora da cidade e pensei em vir dar uma visita. Parece que hoje eu cheguei em má hora. O Marquês veio nos visitar, sem avisar antes. Minha filha cometeu uma pequena falha. Como pai, estava educando-a.
Peço desculpas, Marquês. Um erro pequeno? Pelo jeito do primeiro-ministro, não parece um erro pequeno. O Marquês não sabe. Minha filha foi criada num mosteiro. Foi mal educada. Ela já tinha roubado a pulseira de jade da avó. E hoje roubou o pente de ouro dela de novo. Perdi a cabeça. Por isso decidi educá-la. Meu pai, o senhor disse que a Bela pegou o pente. Tem provas? Lucas, o que você quer dizer? Hoje, só a Bela entrou no quarto da avó. Se não foi ela, quem mais seria? Achei! Dona Matilde, o pente de ouro foi encontrado. O pente estava no furo da mesa. Agradeça a Rosa que nos fez procurar com atenção. Só assim o encontramos. Isso não tem nada a ver com a senhorita Isabela. Pai, se eu não chegasse a tempo, se essa chicotada caísse na Bela, que danos ela sofreria? Irmão, foi só um mal-entendido. Não culpo o papai. Bela, por que você é tão compreensiva? Lucas, já que o pente foi encontrado, não culpe seu pai. A Bela também já... Na verdade, foi a Bela que roubou o bracelete? A Dona Carmen não deveria saber melhor que ninguém? Lucas, o que você quer dizer? Marquês, peço desculpas por hoje. Guardas, tragam-na para cá. Flora, você não voltou para a Vila Limar para se casar? Vovó, 3 meses atrás, foi esta Flora que disse que a Bela roubou seu bracelete. Tinha testemunha e provas. Ninguém acreditou na Bela. E o senhor, em fúria, prendeu a Bela no Jardim das Ameixeiras. Ela ficou trancada por 3 meses. Diga! Senhora, senhor! A senhorita Isabela não roubou o bracelete! O que você disse? Foi a Dona Carmen. Ela sabia que eu estava prestes a voltar para casa e me casar. Então, me deu 50 taéis de prata para incriminá-la. Fui eu que pus o bracelete no quarto dela. E as mentiras, a Dona Carmen também mandou dizer. Que absurdo! Pare de me caluniar! Dona Carmen, essas brincadeiras, foi você mesma que me deu. Você mesma me entregou. Carmen, lembro que antes você sempre usava este par. Eu perdi este par faz tempo. Então foi você que achou. Você veio aqui hoje só para me caluniar. Dona Carmen, como gerente, sempre que algo desaparece, você faz uma apuração rigorosa. Como é que as brincadeiras favoritas suas sumiram e você nem procurou? Senhor Lucas, eu voltei para contar a verdade. Te imploro, por favor, não me entregue às autoridades. A todos. Já viram tudo, não é? Pai. Pai. Essa serva que está incriminando minha mãe. O senhor não pode acreditar nela. Pai! Chega! A Bela já foi punida e já foi presa. Sem provas concretas, não vamos exagerar. Quem diria que visita hoje e ainda presencio isso? Dizem que é difícil julgar assuntos de família. Quero ver como o primeiro-ministro Duarte vai resolver isso. Putz, o Marquês Monteiro já tem o poder de fiscalizar os oficiais. Se eu fechar os olhos para a verdade hoje e resolver isso por cima, não vou acabar com a fama de não distinguir o certo do errado. Hoje, peço desculpas, Marquês Monteiro. Senhor! Sua desgraçada. Eu sempre pensei que você tratava a Bela com sinceridade. Mas você se aliou à serva para incriminar a filha legítima. Senhor! A partir de hoje, vá também para o Jardim das Ameixeiras. Fique lá por 3 meses. Só uma refeição por dia. Reflita bem sobre seus erros. Levem-na. Senhor! Senhor! Eu não fiz! Levem a senhorita Helena de volta. Sem a minha permissão, não a deixem sair. Sim. Senhor! Eu sou inocente! O que vai fazer, pai?
Bella, o que aconteceu antes e o que aconteceu hoje, o papai te julgou mal. O que o papai pode te dar em compensação? Não quero nada. Só quero... Se o papai e a avó acreditarem que a Bella nunca roubou nada, é o suficiente. E, papai, acho que a tia só agiu por impulso. O jardim das ameixeiras é escuro e úmido. As janelas e portas têm correnteza. Papai, não trancar a tia por tanto tempo. Ai, minha filha. Depois de tudo isso, ainda pensa nos outros? A vovó errou hoje. Não devia ter duvidado de você. Não é culpa da vovó. A Bella não vai culpar a vovó. Bella, depois peço à contabilidade que te dê 50 moedas de prata. Amanhã, vá passear na rua. O que quiser, compre. Obrigada, papai. Chega, Bella. Você se assustou hoje. Vou levá-la para descansar. Lucas, sua ferida. E se essa chicotada fosse na Bella? A vovó também se preocuparia tanto com ela? Ninguém nesta casa cuida da Bella. Eu cuido. De agora em diante, eu não vou permitir que mais ninguém a maltrate. Vamos. Atrevida. Seus olhos estão vermelhos. Parece um coelhinho. O que o irmão prometeu, ele cumpriu. Bella, seu irmão te falhou no passado. Seu irmão, Bella. Não te culpo, irmão. Bella. Ter a chance de estar com um irmão assim já é o que Bella sonhava. A coisa mais feliz do mundo. Mas eu não sou mais a mesma Isabela. Quem me magoou e me abandonou, seja quem for, não merece mais meu coração. Irmão, você se lembra da nossa mãe? Por que falar dela? O caso do bracelete de jade. Fui incriminada pela dona Carmen. Irmão, você nunca pensou que o caso da mãe também foi uma armação? Eu mesmo vi nossa mãe e aquele servo abraçados. Parece que isso o marcou demais. Bella, mas não quero mais falar dela. Então, não falo mais. Não fique bravo, irmão. Não estou bravo com você. Você também se assustou hoje. Descanse bem. Minha honra foi limpa. Agora, preciso de uma chance para limpar o nome da mãe. Senão, isso sempre será uma arma para me atacar e me controlar. Rosa. Senhorita. Ouvi que a Helena Duarte não comeu nada hoje. Sim. Vá à cozinha e dê uma ordem para mim. Como irmã mais nova, devo ir vê-la. O que faz aqui? Fiquei preocupada que a irmã estivesse com fome. Trouxe um lanche para a irmã. E aproveitei para te ver. Isabela, pare de fingir. Agora, minha mãe e eu estamos confinadas. Está feliz, não é? Irmã, como pude pensar assim? Mesmo sabendo a verdade, eu não guardei rancor de você. Hoje de manhã, quando a tia e a irmã foram levadas, eu até implorei ao pai para não confiná-la por muito tempo. Não se faça de boa! Já que a irmã me odeia tanto, então eu vou. Mas, por mais que esteja brava, não se machuque de fome. Por favor. Minha boa irmã, comer carnes e carboidratos à meia-noite e doces gordurosos é o que mais engorda, mas com aquele verme no corpo,
Será que vai aguentar? Quem quer comer sua comida? Pegue sua comida e suma daqui! Vai! Fora! Vádia, sei que não ousaria me envenenar. Senhorita, sou Manuel, o mordomo do Palácio Duarte. O senhor Duarte lhe deu ontem 50 moedas de prata. Dona Matilde também pediu que a senhorita compre mais maquiagem e joias. O banquete de sua maioridade é em breve. Se for escolhida pelo príncipe herdeiro, seria uma bênção para todo o Palácio Duarte. Ah? Ah? Obrigada, Senhor Manuel. Obrigado, senhorita. O banquete. O príncipe. Nos encontraremos em breve. Senhorita, sinto que a senhorita não tem interesse nenhum por joias e bijuterias. A senhorita não quer agradar o príncipe herdeiro? Agradar? Por que eu teria que agradar um homem? Mas ele é o príncipe herdeiro. Quantas jovens nobres da capital querem ser a princesa consorte e subir na vida de uma vez? Aquele que, na história original, me tratou como um cão. O que há de bom nele? Alteza, o senhor se dignou a sair do palácio para a rainha-mãe para comprar doces da doceria do sul. Se a rainha-mãe souber, ficará muito emocionada. Chega de conversa. Vá fazer fila. Te espero ali. Sim. O príncipe herdeiro. Que coincidência, Rosa. Sabe por que eu não me interesso pelo príncipe? Por quê? Porque não quero ser a escolhida. Quero ser quem manda. Quero este. Irmão, por que só veio me procurar agora? Acabei de comprar um pente de tecido. Adivinha, flor de pêssego ou orquídea? Irmão, como assim? Desculpe. Desculpe, me enganei de pessoa. Ah. Você está bem? Me desculpe, senhor. Não foi minha intenção. Você é alto como meu irmão, e seu perfil também é parecido. Então eu... Está bem. Quem é você? Se meu irmão me ver com outro homem tão perto, ele vai se preocupar. Não tenho dinheiro. Este pente é pro senhor. É pra me desculpar. Na verdade, eu... Alteza! Alteza!
Vá. Encontre-a. Essa mulher. Sim. Senhorita, onde a senhora foi? Eu não a encontrava. Não foi nada. Senhorita, e o pente que acabou de comprar? Usei pra brincar com o cachorro. Brincar com o cachorro? Desde quando a senhorita tem esse hábito? Senhorita Isabela, o senhor me pediu para a senhora subir. Que coincidência! Ele viu tudo. Senhorita? Quero este espetinho. Por favor, embrulhe. Certo! Pronto. Relaxa. Me espera aqui. Que coincidência! Não esperava encontrá-lo aqui, senhor. Realmente. O senhor me procurava? Você se aproximou do príncipe de propósito? Sim. Com um véu, meio escondida. E ainda deixou algo, para que ele se lembre de você e não te esqueça. Que bom truque! Quer ser a princesa consorte? E se eu disser que não? O senhor acreditaria? O quê? Quer me enganar como a família Duarte? Com essa sua aparência de inocência e me fazer dançar no seu dedo? Não. O senhor é muito mais esperto que eles. Não posso te enganar. Por isso, na sua frente, só digo a verdade. Eu queria que o príncipe se apaixonasse por mim. Mas ser a princesa consorte não me interessa. Eu só gosto de ver os homens se apaixonando por mim. Principalmente quando são poderosos e influentes e inalcançáveis. Acabei de comprar na rua este espetinho de frutas. Senhor, quer provar? Eu não como doces. Tá bom, então eu como. Que azedo. O que você disse de inalcançáveis inclui também a mim? Senhorita Isabela, cuidado para não se queimar. Frágil. Senhor, se não for mais nada, então me retiro. Tão suspeita, mas tão frágil. Parece que confessou tudo, mas não disse nada. João!
O que deseja, senhor? Leve a senhorita Isabela para casa. Sim. Então, me retiro. Não é tão doce. Se o senhor tiver tempo, pode provar. Seduzi-lo tal abertamente. Isabela Duarte. Que audácia! Senhorita! Você, Isabela Duarte. Este tapa é em nome da minha mãe. Estou te avisando, não se alegre tão cedo. Senhorita, está bem? Tudo bem. Como ela saiu? Meu pai não a colocou em confinamento? O Solar dos Valentes. A senhorita Valente mandou um convite para a senhorita Helena e amanhã o Festival das Carpas Douradas. O senhor Duarte soube da notícia e a soltou. Festival das Carpas Douradas. Quase esqueci disso. Esse Solar dos Valentes? O Palácio Duarte tem 2 senhoritas, mas só mandaram um convite. Quem disse que sem convite eu não posso ir? Não sou vó. Há alguém que é hora de encontrar. Uau, que lindo! Que lua linda esta noite! Nossa, que carpas douradas lindas! Digno do Conde Valente. Eles mandou buscar. Que lindo! Isabela, o que faz aqui? Helena, e quem é ela? É a minha... que cresceu num mosteiro. Minha irmãzinha Bela. Então é a filha legítima do Palácio Duarte. Mesmo com o véu, ainda é tão pura e elegante. Mas, irmãzinha, pelo que eu sei, você não recebeu um convite. Como entrou? A senhorita Isabela, foi eu que a convidei especialmente. Senhorita Valente? Como assim? Como é possível? Isabela, ela nem conhece a senhorita Valente. Como ela conseguiu isso? Rosa, leve esta carta ao Solar dos Valente. A senhorita Valente. Sim, senhorita. Na história original, a senhorita Valente se apaixonou por Lucas Duarte à primeira vista. Amou-o há tempos. Se eu lhe der uma chance, como ela recusaria? Eu já queria conhecer a senhorita Isabela. Então, usei o Festival das Carpas Douradas para convidá-la. A senhorita Isabela me fez esse favor e veio. Ah, então é isso. Bela, vamos ver por ali? Senhorita Isabela, tem certeza que esta noite vou ver o Lucas? Fique tranquila, senhorita Valente. Meu irmão prometeu. Quando o festival acabar, ele virá me procurar. Que ótimo! Ellie. Senhorita, já que vai ao Festival das Carpas Douradas esta noite, deixe-me te ajudar a cobrir as marcas no seu rosto. Não precisa. Uma máscara basta. Com um rosto assim, é melhor ainda para encontrar essa pessoa. Os 3 homens mais importantes desta história, o Marquês Monteiro, o Príncipe Gabriel, já estão sob meu controle. E ainda tem o Príncipe Henrique. Senhorita Valente, aquele rapaz, quem é ele? Você fala dele? Ele é Henrique. É um servo da nossa casa. Foi um bebê abandonado que minha tia trouxe para casa. Senhorita Isabela. Por quê? Está interessada no Henrique? Ele é tão bonito. O rosto do Henrique é bonito mesmo. Mas ele é frio e duro. Ai, tão frio. Não gosta de gente. Parece que a senhorita Valente não sabe que Henrique é filho da Condessa Sofia. Quando nasceu, por ter uma grande mancha vermelha no corpo, foi considerado um agourento.
Apenas graças à irmã da Condessa Sofia, a dona Margarida Valente, implorou desesperadamente, prometendo que o menino nunca entraria no palácio. Por isso, o rei Augusto não o matou. Por mais de 10 anos, a identidade de Henrique foi sempre um segredo, e ele foi humilhado no solar dos Valente. Já esfriou. Está tão frio. Come este. Não precisa. O que tem no banquete é para os convidados, não para os servos. Quero ficar com você, Henrique. Deixe-me ficar aqui para conversar com você, tá bom? Quem é você? Como você sabe meu nome? Meu pai é Eduardo Duarte. Sou Isabela Duarte. Seu nome... Perguntei à senhorita Valente. Ela me disse. Isso te ofendeu? A senhorita Valente disse que você é frio e não gosta de falar. Mas eu acho que você não tem com quem conversar, né? Então, eu vim. Muitos não têm com quem falar. Por que me procurar? Porque você é bonito. Você é bonito, mas não sorri. Quero muito saber como você fica sorrindo. Pessoas como nós não têm alegria nem tristeza. Como assim? Seja feliz ou não, o dia passa igual. Por que ter que ser infeliz? Você é a filha do primeiro-ministro. Pessoas como você não entendem. Henrique, eu entendo. Você deve trabalhar muito. Por isso suas mãos têm tantos calos. Eu sei. Porque sou como você. Você? Com 5 anos, minha mãe foi acusada de adultério e expulsa da cidade. E eu, considerada um agorento, fui enviada a um mosteiro. Lá, sempre me faziam trabalhar. Cortar lenha, carregar arroz, cozinhar e lavar roupa. Então, por que voltei? É que, no palácio, para as moças de 15 anos, todas as filhas de oficiais teriam uma cerimônia de maioridade. Por isso meu pai me trouxe de volta. Mas, de volta em casa, fui acusada de roubo por Dona Carmen. Meu pai me confinou por 3 meses. Só fui solta há alguns dias. Mas, durante o confinamento, eu não desanimei. Eu me exercitava, cuidava da minha saúde. Fazia pomada para cuidar das minhas mãos. Por isso elas ficaram bonitas. Por isso digo, ser feliz é um dia, ser infeliz também é um dia. É uma escolha que cada um faz. Sei que alguém como você sofreu tanto quanto eu. Arthur, eu te contei tanto. Você não se incomoda? Não. Que bom. Sua cara... O que foi? Não é nada. Sua cara... O que aconteceu? Não é nada. Você já voltou pro Palácio Duarte. E ainda assim, alguém te bateu lá. Foi minha irmã. Ontem eu deixei a Dona Carmen brava. Então
Tudo bem. Espera um pouco. Assim, o inchaço passa mais rápido. Se não gostar, eu faço mais leve. Não dói. Arthur, você é tão bonito. Conversar com sinceridade com você hoje, eu fiquei muito feliz. Que pena que sou só um servo. Somos iguais, não somos? Senhorita Isabela! Você está aí? Senhorita Isabela! Não quero te causar problemas. Já vou. Hoje... Obrigada. Henrique, se a gente se encontrar de novo, espero que você seja feliz. Clara, estou aqui. Senhorita Isabela, o que faz aqui? Eu te procurei por toda parte. Eu só queria dar uma volta no jardim. Acabei vindo parar aqui. Vamos tomar um lanche. Uhum. Na história original, no dia seguinte ao Festival das Carpas Douradas, Arthur é de repente levado de volta ao palácio, recupera seu título de Príncipe Henrique e goza de riqueza e poder. Mas, Arthur, naquele momento, você com certeza vai se lembrar, na sua miséria, do único calor que eu te dei. Eu serei na sua vida a lembrança perfeita. Este doce é uma delícia. Toma um pedaço. Senhorita Isabela, para onde foi? Ficou fora por tanto tempo? Obrigada pela preocupação, senhorita Lima. Eu estava passeando no jardim. Senhorita Isabela, por que anda sempre com um véu? Assim não dá nem pra tomar chá. Deve ser o meu tapa de ontem que ainda não sumiu, né? Melhor assim. Pra essa cara de sereia não roubar minha cena. Desculpem, pessoal. Minha irmãzinha Bela pegou um resfriado ontem e ficou com manchas vermelhas no rosto. Por isso, ela está com o véu hoje. Estávamos brincando de poesia, com as palavras ouro, dourado, bordado e carpas. Senhorita Isabela, quer tentar também? Se soubessem que você, Isabela, é só uma ignorante sem educação, veja se alguém ainda quer te ver. Certo. Vestido dourado, faixa verde, dança de seda. Ouro reluzente, brilho da manhã. Poema bordado, amor e melodia. Carpas dançando nas águas rasas, melodia longe. Dourado, dourado, bordado, carpas. Maravilhoso! É um poema acróstico. Afinal, eu sou uma graduada do século XXI. Helena Duarte, te decepcionei. Que belo poema bordado. E carpas dançando nas águas rasas. Que talento, senhorita Isabela, digna filha de Eduardo Duarte. Obrigada pelo elogio, Conde Valente. O que o traz aqui? O príncipe herdeiro veio de surpresa. Vou recebê-lo na sala. Clara, pela hora, meu irmão já deve estar chegando. Sério? Então vamos sair agora? Lucas, esta é a terceira filha da Casa dos Valente. Clara Valente. O Festival das Carpas Douradas de hoje foi organizado pela Clara. Hoje à noite, a Clara também me cuidou muito bem. Obrigado por cuidar da minha irmã, senhorita Valente. De nada. Opa, acho que deixei meu lenço na mesa. Lucas, converse com a Clara um pouco. Vou buscar meu lenço e volto logo. Ei, isso... Ouvi que o Conde Valente procurou um lago com carpas douradas raras. Só para agradar minha filha.
Se Vossa Alteza gostar, mando buscar mais. Não precisa. Estou ocupado com os assuntos do reino. Não tenho tempo para admirar. Alteza, acabei de ir ao banquete e olhei por toda parte. A senhorita de outro dia não está. Entendido. Já está tarde. Não vou mais incomodá-lo. Conde Valente, descanse. Não precisa me acompanhar. Inúteis! Vocês investigam o dia todo e não encontram nenhuma mulher. Alteza, calma. Vou mandar mais gente procurar. É ela. Alteza, é a mesma de outro dia? Cuidado. Desculpe. Senhor, você... O que faz aqui? Sou guarda do Solados Valente. Estou patrulhando. Já você... O que faz aqui? Se escondendo no canto e quase caindo. Guarda? Que guarda usaria ter na manga o brasão real? Que piada. Então é isso. Estava olhando para Clara e meu irmão. É ele. O filho mais velho do primeiro-ministro Eduardo Duarte. Lucas Duarte. Então, ela é a filha do primeiro-ministro. Por que olhar para eles? É um segredo. Se eu te contar, não conte pra ninguém. Prometo não contar pra ninguém. Clara, em um festival de lanternas, conheceu meu irmão e se apaixonou por ele. Mas nunca tiveram a chance de se encontrar. Hoje, fui convidada para o Festival das Carpas Douradas e o meu irmão veio me buscar. Então, fingi que perdi meu lenço para deixá-los a sós. Mas eu também queria saber se eles estão se dando bem. Por isso estou aqui, espiando. Mas perdi o equilíbrio. Não ria de mim. Por que eu riria? Só me preocupo que você caia. Embora o senhor me tenha salvado, mas isso foi impróprio. Como assim impróprio? Homem e mulher não devem se tocar. Se isso acontecer de novo, o senhor não precisa me ajudar. Deixe que eu caia no chão. De jeito nenhum. Eu ficaria preocupado. Poderia tirar o véu? Quero ver seu rosto. Não. Tenho uma erupção há alguns dias. Ficou horrível. Não posso ser vista. Então, na próxima vez, me mostre como você é, pode ser? Na próxima vez? Mas eu não sei quando voltarei ao Solar dos Valente. Relax, não vai demorar. Nos encontraremos de novo. Tá bom, eu prometo. Não posso fazer meu irmão esperar muito. Eu já vou. Vá voltar à sua patrulha. Este é o convite para o Festival das Carpas Douradas do Solar dos Valente. Então era ela. É a filha do primeiro-ministro Duarte? Não é à toa que Vossa Alteza não a esquece. Helena Duarte. Dizem que a senhorita Helena, apesar de ser filha bastarda do primeiro-ministro, é a mais bela da capital. Muitos nobres se apaixonam por ela. De volta ao palácio. Preciso ver a rainha-mãe imediatamente. Rosa. Sim. Prepare água quente. Vou tomar um banho. Sim. Poema bordado. Carpas dançando nas águas rasas. No mosteiro, parece que ninguém ensinou a senhorita Isabela a ler. Como a senhorita Isabela conseguiu criar um poema assim? Invadir meu quarto à noite e me esperar. Senhor Marquês, não é um pouco desrespeitoso? É mesmo? Mas a senhorita Isabela não parece ser uma coelhinha boba que bate na árvore. E mais, senhorita Isabela, é melhor responder a minha pergunta. Ele
vigiado. Foi só porque, em casa, li muito. Só imitei o que li. O Marquês veio pessoalmente esta noite? Só para me perguntar isso? Claro que não é só por isso. O que eu quero saber é... Senhorita Isabela, como você descobriu que um servo qualquer do Solar dos Valentes era o 9º príncipe do rei? Não me diga que foi até a rocha artificial falar com Henrique por acaso? Porque você achou que ele é bonito? Você me tem vigiando. Uma moça como você sabe informações que nem eu conheço e ainda se aproximou do príncipe herdeiro. Como comandante da Guarda Real, eu tinha que investigar. Então, o que o senhor descobriu? Me diga sobre Henrique. Como você sabe? Se eu contar, o senhor me faria um favor? Como assim? Você é tão poderosa e ainda tem algo que não consegue fazer? O caso de adultério da minha mãe foi um setup. As testemunhas da época, as servas, foram todas dispensadas. Não sei onde estão agora. Sei que os espiões da Guarda Real estão por toda parte. Quero que o senhor me ajude a encontrá-las. Depende do que me contar, se me satisfaz. Certo. Vou te contar. Tudo isso eu vi nos meus sonhos. 3 meses atrás, quando eu fui confinada, comecei a ter sonhos. Sonhos do futuro. Sonhei que minha madrasta me amaldiçoou, arruinando meu rosto. Minha meia-irmã virou concubina do príncipe herdeiro e depois condessa. E eu, humilhada por eles todos os dias. No fim, Gabriel me usou como escudo. Morri em um mar de sangue. Sonhei que só minha mãe, presa fora da cidade, ainda se importava comigo. Quando soube da minha morte, morreu de raiva. Mentira. Sei que não vai acreditar em mim, mas na primeira vez que sonhei com o verme, no prato que me trouxeram, na comida, achei o verme. Desde então, eu decidi proteger minha mãe e não me deixar pisotear. O senhor sabe que não soube de tudo por acaso. Se não for por isso, o senhor acha que qual seria a explicação mais plausível? E nos seus sonhos, como é o meu futuro? Pelo menos, quando eu morri, o senhor ainda estava vivo. Você é bem interessante. E mais, ainda não quero te matar. Senhorita, a água já está pronta. Este é o meu quarto. Se alguém tem que se esconder, é esse canalha. Por que me puxou? Senhorita! Não entre, estou me trocando. Certo. Senhorita, então vou deixar o saquinho do banho na banheira. O senhor me escondeu aqui porque se importa mais com a sua reputação ou com a minha? O senhor não pensou que agora é ainda mais impróprio? Isabela Duarte, você é tão ousada assim?
Na frente dos outros, eu preciso fingir ser inocente e inofensiva. Mas não com o senhor. Toque se quiser. Siga seu coração. Se o senhor não quiser que eu o importune, me empurra. O cheiro do senhor, que cheiro bom! Insolente. O senhor me permitiu. Senhorita, hora do banho. Vou tomar um banho. O senhor não vai sair? Primeiro, escreva a lista das pessoas que procura. Depois, o banho. Sim, senhor. Até as costas duras, através da roupa. O corpo do Marquês Monteiro é justo, o meu tipo. Senhorita, alguém da Rainha Mãe chegou. O senhor Duarte mandou ir logo para a sala, para receber a ordem. Senhor Luís, o que é isso? Senhor Primeiro-Ministro, orações da Rainha Mãe. Sua filha, Helena Duarte, é pura e virtuosa, de virtudes impecáveis e de talento excepcional. Exemplifica a nobreza de uma dama. Por isso, lhe é concedido 20 rolos de tecidos finos, 10 caixas de joias preciosas, 5 caixas de chá imperial, para honrá-la como modelo de virtude. Senhor Primeiro-Ministro, leve sua filha já para agradecer. Agradeço a generosidade da Rainha Mãe. Então, me retiro. Senhor Luís, o senhor sabe por que a Rainha Mãe recompensou minha filha? Senhor Primeiro-Ministro, ele teve uma boa filha. Sua filha é sortuda. O príncipe herdeiro a escolheu. Vou vê-la agora. Ontem à noite, foi ao palácio da Rainha Mãe para pedir a recompensa. Depois de amanhã, é a festa de maioridade na corte. Sua filha deve se vestir com esmero para impressionar a Rainha Mãe. Então, seu futuro será brilhante. Lena, o que aconteceu? Você tem contato com o príncipe herdeiro e nem me avisou? Já sei, pai. Ontem fui ao Solar dos Valentes para o Festival das Carpas Douradas. Depois, o príncipe herdeiro também veio visitar o solar. Apesar de eu na hora não ter visto o príncipe herdeiro, mas imagino que deve ter sido o príncipe herdeiro que veio me ver escondido e se encantou por mim. Nossa, Lena, quem diria que você tinha tanto talento? Ainda nem teve sua festa de 18 anos e já conquistou o coração do príncipe herdeiro. Isso é uma grande alegria para a família Duarte. Então é isso. Naquele dia, Bela, você também foi ao Solar dos Valentes? Minha irmã é belíssima. Se ontem o príncipe herdeiro realmente veio vê-la, é justo que ele a tenha escolhido. Bela é só uma garota criada no mosteiro. Como ela poderia se comparar com nossa Lena, que educamos com tanto cuidado por tantos anos? Alguém, levem estas roupas de seda e as joias para o quarto da senhorita Helena. Daqui para frente, ao servir a senhorita Helena, tenham mais atenção. Lena, vou mandar alguém contar a notícia para seus tios. Que venham ao Palácio Duarte esta noite para animar e celebrar. Como a senhora disser. Hoje, comemorem. Se sintam à vontade.
Senhorita, a dona Carmen só ficou trancada por 3 dias e usou o que aconteceu hoje de manhã para ser solta. Aqui, além do senhor Lucas, ninguém está do seu lado. E agora pior. A senhorita Helena conquistou o favor do príncipe herdeiro e está ainda mais no poder. Então, que elogie a Helena ainda mais. Quanto mais alto, melhor. Afinal, quanto mais alto, mais dói a queda. Bela! Clara, o que faz aqui? É grave. Vem comigo. Vamos falar lá dentro. Lembra daquela noite? Na minha casa, o servo que você perguntou, o Henrique. Lembro. O que aconteceu com ele? Você não vai acreditar. Ele é filho da Condessa Sofia, o filho dela, o 9º príncipe do rei. O quê? Dizem que, quando a Condessa Sofia teve o filho, foi armada pela Condessa Laura. Eles fizeram algo no Henrique, fazendo o rei acreditar que ele trazia má sorte. Minha tia então levou o Henrique de volta ao solar dos Valente. Mas o problema é que, até a morte, minha tia nunca contou esse segredo a ninguém. Então, todos esses anos, ele foi um servo no solar dos Valente? Não foi? Exato! Quando meu pai soube, ficou aterrorizado. Ele se ajoelhou e pediu perdão. Ainda bem, o rei considerou que meu pai não sabia e o deixou voltar. Mas o rei viu o Henrique com as feridas no corpo e nas mãos. Sabendo que foi o chefe da casa real, ordenou na hora que o executassem. A Condessa Sofia sempre foi a favorita do rei. Agora, o Henrique... Opa, não! O príncipe Henrique foi incomprado. O rei e a Condessa Sofia farão de tudo para compensá-lo. Henrique, me conta. Todos esses anos, quem te maltratou? Eu farei com que seu pai, o rei, os castigue. Que pena. Sou só um servo. Somos iguais. Não somos? Mãe, no banquete de debutante, depois de amanhã, quero pedir alguém à senhora. Então, combinado. O banquete de amadurecimento depois de amanhã. Vamos juntos. Certo. Na hora, vou pedir pro meu irmão nos levar. Combinado? Uhum. Senhorita Duarte, sua pele está ainda mais linda. Prove este bolinho. Prove este prato. Veja se gosta. Que lugar. Rosa, olha a cintura da Helena. Não está bem mais curta? É mesmo, senhorita? Senhorita, inspire! De novo! O que foi, Lena? Que desajeitada! Você estragou a roupa que minha mãe me preparou! Você vai pagar? Senhorita, sua cintura passou de 73 centímetros. O quê? Mãe, o senhor Hugo não disse que aquele feitiço não faria eu engordar? A Isabela ficou linda. Por que eu não? Como assim? Isso tem algo errado. Mãe vai mandar alguém procurar o Sr. Hugo e perguntar. Amanhã, mãe te ajuda a consertar a roupa. E depois de amanhã, use a cinto. Ninguém vai perceber. Mas, mãe, apesar de o príncipe herdeiro gostar de mim, agora a Isabela já recuperou a beleza. E se ela aparecer no banquete e o príncipe herdeiro também gostar dela? Aquela vadia da Isabela me fez ficar naquele inferno do Jardim das Ameixeiras por tanto tempo. Como eu poderia poupá-la? No banquete depois de amanhã, ela vai se dar mal. Mãe, você tem algum plano?
Senhorita, acorda logo. A dona Carmen chegou. Me desculpe, o senhorita esperou. Senhora Carmen, o que a traz aqui? Bela, eu vim aqui hoje para me desculpar. Sobre a pulseira. Foi culpa minha. Eu só perdi a cabeça. No Jardim das Ameixeiras, eu só queria sair logo para te pedir perdão. Só espero que não me guarde rancor. A senhora também fez por mim, irmã. E eu entendo. Bela, pensar assim me deixa mais tranquila. Na verdade, eu vim hoje também para te dar algo, como desculpa. Acho que este é o seu verdadeiro motivo para vir aqui hoje. Dona Carmen, o que a senhora quer me dar? Para a festa de maioridade na corte, eu já pedi há tempos que te fizessem um vestido. E para a Lena também. Veja se gosta. Nossa, que vestido delicado! De atenção, Dona Carmen. Que bom que gostou, Bela. Isso me deixa mais tranquila. A festa de amanhã, você e a Lena representam o primeiro-ministro. Usando este vestido, será deslumbrante. Então, agradeço a sua gentileza, Dona Carmen. Senhorita, a Dona Carmen se desculpou e ainda te deu um presente. Com certeza não é de boa. Isso é... Gardenia branca. Gardenia branca? O que é isso? O suco da gardenia branca. Se tocar na pele, causa uma alergia. De coceira terrível. Até pode dificultar a respiração e até mesmo causar desmaio. Pela costura. Foi embebido por pelo menos 2 dias. Então, a Dona Carmen te pediu para usar amanhã na festa. Será que não foi para me fazer passar vergonha na festa? Usando este vestido por muito tempo, o suor e o suco da gardenia branca se misturam. Isso vai me fazer coçar muito. Eu vou ter que arranhar e passar vergonha. Que método cruel. Senhorita, vamos jogar este vestido fora. Não precisa. Que vestido lindo! Se eu não usar, seria um desperdício da gentileza da Dona Carmen. Quem vai passar vergonha amanhã não serei eu. Será a Helena Duarte. Este lugar onde eu sofreria tanto e seria humilhada. E morreria de forma trágica. Por que só está usando um pente? E seu vestido é tão simples? Eu estava no mosteiro. Não sei me arrumar. Mas um dia, passeando pelas ruas, encontrei um pingente. Perfeito para a Clara. Comprei especialmente para a Clara. Uau, que lindo! Deixa eu colocar para você. Vamos! Ela está no centro das atenções. Esse pente na cabeça dela foi presente da rainha-mãe, né? É, que sorte a minha irmã. Não acredito que uma filha bastarda conseguiu se dar bem assim. A Isabela Duarte vestiu o vestido. Que idiota! Hoje ela morre. A rainha-mãe chegou! A rainha-mãe chegou!
Jovens damas, este banquete foi preparado por mim para celebrar sua maioridade. De agora em diante, devem saber de decência e honra e manter a virtude. Quando se casarem, não devem desonrar o matrimônio. Devem auxiliar seus maridos e aliviar seus cuidados. Atenderemos, rainha mãe. Onde está a filha do primeiro-ministro, Helena Duarte? Eu, Helena Duarte, saúdo a Rainha Mãe. Rainha Mãe, Sua Majestade é imensurável. É uma honra ver a Sua Majestade e ouvir suas palavras. É uma grande honra. Venha mais perto. Deixe-me te ver melhor. Como a Rainha Mãe ordenar? O segredo para controlar os vermes? Só eu sei. Helena Duarte, aproveite bem. Clara, seu pingente está torto. É mesmo? Como eu, de repente, senti tanta dor. É cintura curta. Senhorita Helena, não é grande coisa, né? Majestade, eu mereço a morte. Há pouco, meus pés deram fraqueza, por isso eu caí. Sei que desrespeitei Vossa Majestade, um grave erro. Estou disposta a aceitar qualquer punição de Vossa Majestade, sem reclamar. Chega. Hoje você não está bem. Não precisa mais se aproximar. Volte ao seu lugar e descanse. Sim, Majestade. Sua irmã hoje foi uma vergonha. Na primeira vez com a Rainha Mãe, e já deu essa impressão. Pois é, eu fico tão com pena dela. O verme do feitiço dorme no corpo, sem fazer barulho, mas é muito sensível ao som de sininhos. Quando o sininho toca, ele ataca. Vocês queriam usar a Gardenha Branca para me humilhar. Eu só estava me vingando. Estou um pouco cansada hoje. Vou descansar. Podem continuar. Com licença, a senhorita Isabela Duarte? Quem é? A Condessa Sofia quer vê-la. Peço que a senhorita me acompanhe ao Palácio da Harmonia. Isabela Duarte, saudações, Condessa Sofia. Que a senhora viva por 1000 anos. Então, você é a Bela. É mesmo uma mulher de grande elegância. Entre as nobres da capital, alguém tão pura e distinta como você é raro de se ver. A senhora me lisonjeia. Desculpe, por que a senhora me chamou? E eu te chamei aqui para te agradecer. Quando meu Henrique estava perdido, todos o tratavam com indiferença. Só você foi bondosa e o ajudou. Essa amizade, eu e o príncipe Henrique valorizamos muito. Senhora, eu... Henrique! Saudações, príncipe Henrique. Mãe, quero levá-la para passear. Claro. O jardim do Palácio da Harmonia é lindo. Leve-a para lá, para se distrair. Vamos.
Senhor Luís, como minha filha se saiu na festa? Bem... Com certeza foi aquela desgraçada da Isabela, que se envergonhou. Bem... Primeiro-ministro Duarte, a rainha-mãe gostou muito da sua filha. Mas sua filha caiu em público. Foi muito vergonhoso. A rainha-mãe ficou muito descontente. Eu sabia. Aquela Isabela não serve pra nada. Só envergonha o Palácio Duarte. Senhora, quem caiu e se envergonhou foi a senhorita Helena. O quê? Minha Lena sempre foi tão elegante e séria. Isso não é um mal-entendido? Dona Matilde, senhor Duarte, embora nossa Lena tenha feito uma primeira impressão ruim na rainha-mãe, o príncipe herdeiro se apaixonou pela nossa Lena à primeira vista. Se o príncipe falar bem dela para a rainha-mãe ainda vai se importar com a Lena por esse pequeno deslize. Pois é. Se o príncipe a escolher, mesmo que a Lena erre um pouco, não deve ser nada demais. O príncipe herdeiro chega! Alteza, será que ele veio me ver? Onde está a filha do primeiro-ministro? Alteza, a senhorita Duarte está à frente. O presente que te mandei, você recebeu? Recebi. Agradeço à rainha-mãe e ao príncipe herdeiro. Essa voz... Você me prometeu que na próxima vez me mostraria seu rosto. Agora que nos encontramos, levante a cabeça. Me mostre seu rosto, por favor. Vossa Alteza se enganou? Esta é a minha primeira vez com Vossa Alteza. Quem é você? Eu disse alguma coisa errada? Por quê? Isso não é ela. Como vocês a encontraram? Você é a filha do Conde Valente? Alteza. Quem inventou a desculpa do lenço para você e o filho mais velho do Palácio Duarte conversarem no carruagem? Quem foi? Alteza se refere a Isabela. É a segunda filha, recém-chegada há 3 meses. Isabela Duarte. O príncipe herdeiro gosta dela? Senhorita Isabela, onde ela foi? Alteza, ela acabou de ser chamada pela Condessa Sofia. Vamos para o Palácio da Harmonia. Sim. Alteza. Sua cara está melhor? Este é o melhor pomada da corte. Alteza, isso não é apropriado. Não me chame de Alteza. Quando estivermos a sós, chame-me como antes. De Henrique. Mas... Não há mais. Você é diferente. Na sua frente, eu ainda sou Henrique. Você... tem um apelido? Minha mãe me deu um apelido. Chamava-me Bela. Mas depois, minha mãe foi presa. E ninguém mais me chamou assim. Então, posso te chamar assim? Te chamar... Bela. Henrique, o que está fazendo? O que está fazendo? É você? Como você? Bela. Você conhece o príncipe herdeiro? O príncipe herdeiro? Quer dizer que ele...
Desculpe, tive medo de te assustar. Por isso escondi quem eu era. Eu não sou guarda do Solar dos Valentes. Eu sou mesmo o príncipe herdeiro. Sabe? Eu estive te procurando. Você é o príncipe herdeiro? Mas, príncipe herdeiro, não gostava da minha irmã? Me deixa explicar. Eu me enganei de pessoa. Naquele dia, soube que era filha do primeiro-ministro. Pensei que a Helena era você. Por isso pedi à rainha-mãe para enviar algo. Seu apelido é... Bela. Como eu poderia gostar de outra pessoa, quem eu sempre gostei? Príncipe herdeiro, não percebe? Ela está fugindo. E você? Por que está aqui? O quê? Você também foi servo no Palácio Duarte? Por quê? Henrique, não pense que só porque o rei sente culpa por você e vai te nomear príncipe, você pode pisar em mim. Bela. Vem comigo, por favor. Tenho muito a te dizer. Bela. Se não quiser ir com ele, eu não vou deixá-lo levar. Que agitação. Marquês Monteiro, o que faz aqui? O rei me chamou para um assunto. Já terminei. Então, vim dar uma volta. Mas e os dois altezas? O que estão discutindo aqui? E esta, se não me engano, é a senhorita Isabela, do Palácio Duarte, não é? Marquês Monteiro. Os dois altezas e eu só estávamos nos reencontrando. Reencontrando? Uma dama como você... E já é amiga de ambos os altezas? Marquês, eu e a senhorita Isabela ainda temos assunto. Vamos. Ela ainda não disse se quer ir com você ou ficar comigo. Não quero ir com ninguém. Não me sinto bem. Quero ir para casa. Bela, você pegou frio, não foi? Vou pedir para minha mãe te mandar de volta. Não precisa. Eu mesmo a levo. Bela, cuidado! Alguém! Chamem o médico! Não foi frio. Foi envenenamento. Envenenada? É o cheiro de gardênia branca. Sua roupa foi provavelmente embebida na água da gardênia. Este suco, levemente, causa tontura. Em doses altas, pode causar coma. Já que estão tão preocupados, por que não vão investigar quem a envenenou? Quanto à senhorita Isabela, no meu Palácio da Alegria, tenho um antídoto da gardênia. Vou levá-la para se curar. Estamos sozinhos. Pare de fingir. Quando o senhor percebeu que eu não fui envenenada? O veneno da gardênia branca, se deixasse alguém desmaiar, você já estaria coberta de erupções. Já que o senhor sabia que eu não fui envenenada, por que usou a desintoxicação como desculpa para me trazer aqui? Será que foi o que aconteceu antes que o fez ficar com ciúmes? Não gosto de doce. E nem de ciúmes. Eu só não suporto ver aqueles dois príncipes sendo enganados por você. Uma pequena enganadora. Que teimoso. Então, eu que pensei demais. Você já devia ter previsto que o príncipe Henrique e o herdeiro viriam. Você queria usar eles para se livrar de quem?
Esta roupa, Dona Carmen me preparou com cuidado. Queria me ver passar vergonha no banquete. Claro que eu tinha que fazer algo, para não desperdiçar o esforço dela. Mas, embora eu tenha tomado antes o orvalho antídoto, sentir esse cheiro por tanto tempo me deixou um pouco tonta. Já que o senhor me trouxe aqui, como poderia me ignorar? Como você quer que eu cuide de você? Eu também quero beber água, mas estou envenenada. Não tenho força. O senhor pode me dar de beber? Pode beber. Senhor, você nunca se incomoda? Já diz. Esses seus truques de sedução, não precisa usá-los comigo. Sem efeito. Bela, acordou? Ainda se sente mal? Não se incomoda? Não acredito. Henrique, o Marquês disse que estou envenenada. Eu não sei o que aconteceu. Estou com tanto medo. Bela, não tenha medo. Bela, não tenha medo. Gabriel já levou homens ao Palácio Duarte. Isso vai te trazer justiça. Marquês? O que é isso? Esses copos do palácio são tão de baixa qualidade. Não se ciúmes? Quem se quebrou? Não digo. Lena, finalmente voltou. Disseram no palácio que hoje, na frente da rainha-mãe, você caiu em público. O que aconteceu, afinal? Lena, a rainha-mãe te culpou por isso? O príncipe herdeiro gosta tanto de você. Ele não falou com a rainha-mãe por você? Quem é você? Eu disse alguma coisa errada. Por quê? Não é ela. Como vocês a encontraram? Lena, não chore. O que aconteceu? Você encontrou o príncipe herdeiro? Não foi nada. Estou cansada. Vou descansar. O príncipe herdeiro chegou! Senhor, nossa, Lena, com certeza conheceu o príncipe Gabriel no banquete de sua maioridade. E agora o príncipe Gabriel se apaixonou à primeira vista por nossa Lena. Ele não a larga, por isso veio atrás dela até aqui. Quem sabe, ele veio pessoalmente entregar um símbolo de seu amor. Alteza, o que o traz aqui? Me desculpe por não recebê-lo. Lena, o que está esperando? O príncipe veio por você. Vá cumprimentar o príncipe. Do que está falando, primeiro-ministro? Sua filha não lhe disse que pedia à rainha-mãe para entregar algo só porque me enganei de pessoa? Se enganou de pessoa? Então, quem o príncipe realmente queria era quem? Será que era aquela garota, Isabela? Impossível. Primeiro-ministro, eu vim aqui hoje só por uma coisa. A segunda filha do Palácio Duarte, a roupa que ela usou no banquete hoje, quem a preparou? A roupa da Isabela? Alteza, será que hoje a roupa que minha filha usou hoje violou alguma regra? Carmen, o que está acontecendo? Senhor, eu... Foi você que preparou a roupa da Isabela? Artida,
Tudo no palácio. As roupas, as costuras, as compras e a confecção. É tudo gerido por esta minha concubina. Guardas, prendam esta víbora! Sim! Senhor, me salva! Alteza, por que aprende sem motivo? Sem motivo? Ela usou o veneno da gardênia branca para envenenar o fio, para humilhar a filha legítima no banquete. Tão cruel. O que mais há a dizer? Uma concubina ousa tentar contra a filha legítima. Este crime, se punido com rigor, pode ser punido com a morte. O primeiro-ministro sabe disso, não é? Senhor, eu sou inocente. Eu não sabia de nada. Que a gardenia era venenosa. Eu só achei por acaso. Queria deixar o vestido da Bela mais elegante. Por isso tive essa ideia. Por acaso? Então, vou te perguntar. Já que se preocupava com a Bela, o fio de bordado da sua filha, por que não o tingiu com o suco da flor? Se ainda tiver algo a dizer, pode dizer na delegacia da capital. Alteza, minha mãe não faria isso. Deve haver um engano. Levem-na! Sim. Senhor! Senhor! Essa idiota! Ela quer destruir a família Duarte! Acabar com a nossa linhagem! Senhorita, a Condessa Sofia, ao ouvir do príncipe Henrique o que aconteceu, me mandou trazer-lhe um vestido dela. Obrigada, senhora. Agradeça a Condessa por mim. Sim, senhorita. Alteza, a Condessa mandou que o senhor volte ao Palácio da Harmonia. Ela tem algo a lhe dizer. Volto logo. Rafael. A senhorita Isabela ainda está lá dentro? Alteza, está. Alteza, estou me trocando agora. Pode esperar um pouco para entrar? Certo, Bela. Não se pressura. Te espero. Claro que está bravo. E ainda diz que não está com ciúmes. Mentiroso. Não tem medo que o Gabriel entre agora? Sou só uma mulher indefesa e ainda envenenada. Então, agora, presa nos seus braços, fui eu que o forçou, não é? Que príncipe você quer seduzir? Não me importa. Mas... Na minha frente, se comporte. Mas... Eu não vou te deixar me provocar sempre. Mas... Quanto mais insiste, Rafael Monteiro está confuso. Acha que... mas não consegue esconder. Bela, você não faz ideia de como é linda. Alteza, não diga isso. Alteza, o príncipe Henrique me disse que por minha causa o senhor foi ao Palácio Duarte. Sim. Eu já descobri quem te envenenou. Foi sua madrasta. Dona Cama? Como assim?
A madrasta só se preocupou que eu não tivesse roupa apropriada. Por isso, ela preparou para mim aquela saia. Boba, é por ser tão ingênua que sua madrasta ousou te trair assim. Mas fique tranquila. Eu já mandei prendê-lo. Alteza, posso ver a madrasta? Perguntar a ela? Como quiser. O que foi, madrasta? Está chocada? Por que estou aqui? Pela sua expressão, você ainda não sabe? A pessoa que o príncipe herdeiro escolheu não era ela, e sim eu. O príncipe herdeiro, desde o começo, sempre gostou de mim. O que a rainha-mãe mandou para o Palácio Duarte também era para mim. Só que a Helena Duarte se iludiu, achando que era para ela, e vocês acreditaram. Só mesmo uma família de idiotas. Aliás, Dona Carmen, não está curiosa porque o vestido que você me deu, envenenado com gardenia branca, e eu usei hoje, mas não fui envenenada? É porque quando você me deu o vestido, eu já senti o cheiro da gardenia branca. Mas como Dona Carmen me deu algo tão bom, como não apreciá-lo? Afinal, quanto mais o príncipe herdeiro gosta de mim, mais ele vai te odiar. O que quer dizer, Dona Carmen? Isabela, então tudo isso foi um plano seu! E daí? Ajudem! Ajudem! O que aconteceu? Bela, você está bem? Estou bem, Alteza. Eu só queria dizer a Dona Carmen que se ela se desculpasse e se arrependesse, eu daria a ela essa chance. Mas ela... Alteza, não se deixe enganar por essa vadia. Ela não... Como ousa falar assim de Bela? Quer morrer? Bela, sua tia se arruinou por si só. Por que se preocupar com ela? Entendi, Alteza. Então, farei como Vossa Alteza disser. Já é tarde. Te levo para fora do palácio. Certo. A história não acabou. Todo o sofrimento que me causaram, eu devolverei. Bela, me deixa te abraçar, por favor. Alteza, acha que Bela é uma mulher tão leve? Sem status, pode ter intimidade com Vossa Alteza? Não é isso. A culpa é toda minha. Fui muito apressado. Pelo menos, devia ter esperado você virar princesa consorte, para ficar mais próximo. Eu sabia, Alteza é o melhor. Meu nome de carinho é Gabriel. Quando estivermos a sós, me chame de Gabriel. Pode ser?
Gabriel. Desculpa, confundi você com alguém. Treinar você é mais fácil que treinar um cão. Bela, amanhã cedo falo com a Rainha Mãe. Eu quero que você seja minha princesa consorte. Alteza, isso... A Rainha Mãe chegou! Finalmente. Espera. Saudações, Rainha Mãe. Terminou de copiar o código feminino 100 vezes? Se não fosse o Gabriel que insistiu em te trazer ao palácio para se divertir, uma pessoa tão feia como você e cuja mãe tem um passado de adultério, eu jamais te aceitaria. Volte amanhã, de joelhos, copie o código feminino 100 vezes. Rainha Mãe, você despreza minha mãe e se acha a perfeita dama. Mas e se um dia, seu orgulho, seu filho obediente, vir a te desprezar e até romper com você? Mãe, o que a traz aqui? Gabriel, ouvi que esta noite foi ao palácio do primeiro-ministro e prendeu a concubina dele. É verdade? Mãe, a concubina do primeiro-ministro tentou matar a filha legítima. Por isso, eu a levei à delegacia da capital. A quem eu realmente amo é a filha legítima do Palácio Duarte, Isabela, não a Helena Duarte. Eu me enganei antes. Eu amo a Bela. Quero que ela seja minha princesa consorte. Por favor, mãe. Não concordo. Mãe, o que diz? Uma mulher que teve um escândalo de adultério e a filha dela, como ela pode ser sua princesa consorte? E como ela poderia, no futuro, se tornar a rainha-mãe do reino? Mãe, não importa se isso é verdade ou não. Mesmo que seja, foi a mãe da Bela que errou. O que ela tem a ver com isso? Não tem nada a ver com ela. Mas ela quer ser sua princesa consorte. De jeito nenhum. Pelo trabalho. Mãe, como pode ser tão arbitrária? Gabriel, você é o herdeiro. Em todo o reino, todas as mulheres virtuosas e de caráter puro estão à sua escolha. Mas essa Isabela Duarte... Não. Não quero ninguém. Só quero ela. Leve-na daqui, agora! Não a toquem! Saudações, Rainha Mãe. Condessa Sofia, o que faz do palácio do príncipe herdeiro? Não se engane, Rainha Mãe. Vim buscar a Bela. Quando nosso Henrique era um plebeu, a Bela foi a única que lhe deu algum calor. Hoje, ao vê-la, também me encantei por ela. Já está tarde. Já pedi a benção do rei. Então, vou levar a Bela. Condessa Sofia, você está fazendo isso de propósito para me desafiar? Como assim, Rainha Mãe? A senhora não gosta da Bela, mas eu, por ela, adorei. Se no futuro a Bela quiser ser a princesa de Henrique, eu ficaria muito feliz. Me desculpe, Rainha Mãe. A culpa é toda minha. Bela, não se ajoelhe. Não é sua culpa. Mãe, ouviu o que a Condessa Sofia disse? Neste mundo, ainda há mães que pensam no filho. E a senhora só se esconde atrás do para o seu bem para me controlar e machucar quem eu amo. A Rainha-Mãe tem que se manter firme. Senão, como vou torturar a senhora e seu filho? Alteza, a Rainha-Mãe
Só quero o seu bem. Um bem desses! Prefiro não ter! Guardas, confinem o príncipe. 3 dias sem sair. Não precisa. Eu saio sozinho. Não toque nela. Ela é minha. Ela não é de ninguém. Ela é ela mesma. Bela, daqui pra frente, não me chame mais de condessa. Já pedi ao rei para ser sua mãe adotiva. Condessa. Ainda assim, será que não me aceita como sua mãe? Mãe. Minha boa filha, o rei soube da sua bondade com Henrique. Ele queria recebê-la pessoalmente e te dar uma recompensa. Mas, infelizmente, sua tosse piorou hoje. Então, ele me pediu para te dizer que a missão de convidar o mestre Benedito do Mosteiro da Paz para orar é sua. Se fizer um bom trabalho, o rei te recompensará muito bem. Mas eu nunca fiz algo assim antes. Para ter um lugar seguro, orar no Mosteiro da Paz é uma ótima chance. A princesa Valentina será atacada no mosteiro. Salvá-la. Esta é a minha chance. Fique tranquila, Bela. Já que o rei te encarregou disso, ele não vai te dificultar. Se tiver alguma dificuldade, me avise. Então, mãe, agradeça ao rei por mim. Bela fará o seu melhor. Conversem. Vou descansar. Henrique, não vai descansar? Quero te ver mais um pouco. Henrique, será que eu não sou muito sortuda? Olha, de repente conheci o príncipe herdeiro. E depois te conheci. De repente eu me tornei importante. Bela, você não é sortuda. Se fosse sortuda, não teria sofrido tanto. Já é bom demais. Afinal, ainda tem você que se importa. Bela, que tal ficar comigo? Quero te proteger sempre. Ele se declarou? Espera, a história, tudo mudou? Desculpa, Henrique. Não posso. É por causa do príncipe herdeiro? É verdade. Gabriel é o príncipe herdeiro. Se ficar com ele, talvez até se torne rainha. Ele é mesmo a melhor escolha. Henrique, para você, eu sou tão interesseira e só quero status. Quer dizer que... Eu só me preocupo que eu possa afetar a relação entre vocês. O príncipe herdeiro é tão forte. Se eu souber que estamos juntos, temo que ele faça você mal. Bela, quer dizer que você não gosta do Gabriel? Você só se preocupa comigo? Ser mulher já é difícil. Eu sou só uma pessoa comum. Eu só quero que as pessoas que eu amo estejam bem. Bela, desculpa. Fui precipitado. Não pensei nos seus sentimentos. Fique tranquila. Vou usar o tempo para provar meu amor. Bela, já é tarde. Estou muito preocupado. Que tal ficar mais alguns dias aqui? Ou eu te levo de volta?
O príncipe Henrique ia trazer pessoalmente. Então, essa é a família que maltratou a Bela. Bela, finalmente em casa. Você não sabe, ontem à noite eu e a vovó ficamos tão preocupados. Lavou as mãos? Não a toque! Príncipe Henrique, o que significa isso? Vim informar ao primeiro-ministro Duarte que o rei admira muito a Bela. Minha mãe também gosta muito dela. E agora a adotou. Pai, estou cansada. Quero descansar. Obrigada por me trazer, Alteza. Rosa. Senhorita, Dona Carmen, na delegacia da capital, descobriram que está 2 meses grávida. O senhor Duarte pagou a multa e a trouxe de volta. Ela saiu barata demais. Rosa, se Dona Carmen te perguntar sobre o inseto, use esta adaga para se defender. Não se preocupe em causar problemas. Senhorita, corra para a Casa das Flores! A Rosa se machucou! Senhor, se não viesse, receio que o meu bebê não sobrevivesse. Verônica, o que aconteceu? Senhor, a Rosa várias vezes desrespeitou a senhora Carmen. Eu quis dar uma lição nela, mas não esperava que a Rosa andasse com uma faca e tentou atacar a senhora Carmen. Não fui eu! Mentira! Não foi assim! O senhor chegou e ainda ousa responder? Que audácia! Que descaro! Harry! Rosa, o que aconteceu? Senhorita, a senhora me perguntou por que o príncipe Henrique e o príncipe Gabriel se interessassem tanto pela senhorita e mandaram a Verônica me despir e me espetar com agulhas. Em pânico, eu feri a Verônica, mas eu jamais queria machucar a senhora Carmen. Chega, Isabela Duarte. Não pense que por ter se destacado perante alguns nobres, pode desprezar os outros do Palácio Duarte. Que garota insolente. Dei-lhe 20 chibatadas. Expulsem-na do palácio. Karma. Fui eu que disse à Rosa que se alguém a intimidasse, ela devesse o dobro. Senhor, a Bela enlouqueceu! Isabela Duarte, você... Ela bateu na Rosa e eu devolvi com uma facada. Justo. Senhorita! O que o senhor pretende fazer comigo? Me entregar à justiça? Acho que o senhor não ousa. Afinal, sem mim, como a família Duarte, vai se aliar aos poderosos, subir na vida e se agarrar aos influentes? Senhor, o senhor tem que me defender e defender o bebê que estou esperando. Não te entregarei à justiça, mas isso não significa que eu, seu pai, vou tolerar suas maldades. Agora, vá se ajoelhar no salão ancestral. Fique ajoelhada por 2 dias. Senhor! Alguém do palácio trouxe um decreto. É para a senhorita Isabela. Chegou.
Silêncio. Vou distraí-los. Depois, volto à capital. Calma. Estou aqui. Rafael, talvez um protagonista como você não se machuque. Mas não posso arriscar. E nem te deixar morrer. Isabela Duarte, filha legítima do Palácio Duarte, salvou a princesa Valentina do perigo. É nomeada Condessa de Vila Serena, com renda de 500 famílias, recebe diploma de ouro e traje de nobre, com honras de filha legítima de um conde. Espera-se que após esta nomeação, honre a família real e seja exemplo para o povo. Cumpra-se! Bela, minha boa filha. Agora você é a Condessa de Vila Serena. Que sorte para a família Duarte. Quero ver a avó e contar a ela. Senhor, é terrível, senhor. A Dona Matilde está possuída. O quê? Pai, o que aconteceu com a avó? O que aconteceu? Senhor, a senhora estava bem ontem. Depois da cesta, ela ficou assim. Senhor, devemos chamar imediatamente um mestre para examiná-la. Talvez tenha ofendido algo impuro. Mestre, rápido! Chame o mestre Clemente! Sim. Mestre, finalmente chegou. Dona Matilde adoeceu de repente. Por favor, examine-a logo. Senhor, agora que cheguei, vou examinar Dona Matilde e descobrir o que é. É algo no palácio. Um espírito maligno está causando problemas. E não é de fora. É uma pessoa. O quê? É uma mulher. Seu signo tem uma aura de água amarga. E sua sorte tem caído ultimamente. Por isso atraiu algo impuro. Senhor, o palácio tem uma jovem assim? Jovem, mas com muita má sorte. Quase trouxe desgraça ao palácio. Será que... Lina, Come um pouco mais. Assim, seu corpo não vai aguentar. Pai, mãe, até eu voltar a ser magra e bonita, eu não vou ver ninguém. Eu tenho que vencer Isabela Duarte. Senhor, ultimamente, a senhorita Helena não sai do palácio. Será que foi por atrair um espírito maligno? Lena, como você ficou assim? Não me olhem! Senhor Primeiro-Ministro, esta jovem está envolta em maldade. É exatamente como eu disse. Sem erro. Mestre, o que faremos? Por favor, salve o Palácio Duarte! Salve minha filha! É um espírito vingativo. Veio para se vingar.
O quê? Este espírito parece que é mudo. Não pode se defender. Por isso ficou no palácio por anos. Senhor Primeiro-Ministro, mas a causa disso não está na sua filha. Só um parente próximo que cometeu um crime imperdoável poderia causar isso. Um parente próximo? Seria pai, mãe ou irmãos? E Dona Carmen, com um problema desses, por que ela não apareceu? Quando cheguei, parei de ouvir barulhos na lenharia. A senhora deve estar ocupada. Ocupada com o quê? A Lena está assim e ela nem sabe! Pai, o presente que preparei para você está bem aqui. Carmen! Como ousa, às minhas costas, fazer uma coisa dessas? Não é isso! Senhor, me deixe explicar! Eu juro que não sei de nada! Este é José. No caso da traição de Dona Cecília, ele era o colega do mudo. Na época, ele aceitou o pagamento de Dona Carmen para drogar o mudo. O pente e a carta também foram ele que deixou. O que você vai fazer? Eu vou cortar a língua dele primeiro. É um mudo. 10 anos atrás, quando minha mãe foi descoberta, também estava com um mudo. Não é isso! E o mudo, o que aconteceu? Morreu. Ai! O espírito que acometeu a senhorita Helena é o do mudo de 10 anos atrás. Um espírito vingativo. O que disse? Que espírito acometeu minha Lena? O mudo não fala. Não pode se defender. Se a verdade não for revelada, receio que a senhorita corra risco de vida. Então, naquela época, minha mãe também foi incriminada? Incriminar a esposa. Caluniar a filha legítima. Carmen, só você tinha motivo para fazer isso. Fale! O que aconteceu há 10 anos? Foi você que fez? Não fui eu. Do que estão falando? Não entendo. Se não falar, alguém fala por você. Você é... Rita? Pelo visto, Dona Carmen e esta serva se conhecem há tempos. Marquês Monteiro, o que o senhor faz aqui? Hoje, na delegacia, recebemos a denúncia desta serva. Ela disse que seu filho estava possuído por um espírito, com febre alta e persistente, e que em um sonho, alguém lhe disse que há 10 anos houve uma injustiça no Palácio Duarte. Se não confessasse, o filho seria morto pelo fantasma vingativo. Hoje, vim pessoalmente investigar. Não esperava que o Palácio Duarte fosse tão animado. Dona Carmen, há 10 anos, o que aconteceu? Eu falo! Senhor, há 10 anos, a Dona Carmen me mandou embebedar a Dona Cecília e colocá-la com um servo mudo, juntos, para fingir um caso. Depois disso, a Dona Carmen ainda me deu 50 moedas de prata. Desde então, mudei de nome e me escondi na capital. Então minha mãe foi mesmo injustiçada. Carmen, isso é verdade? Isso. Fui eu. Senhor, a Dona Matilde de repente melhorou. Que milagre! A Dona Matilde de repente ficou cheia de vida. Melhorou. Parece que o fantasma do mudo foi vingado. Senhor. Carmen, você me decepcionou demais. Tem mais alguma coisa a dizer? Tem mais uma coisa. Eu não sei se devo dizer. Aquele mudo era o amante da senhora Carmen. A senhora Carmen sempre gostou de homens com deficiência. Na época, ela matou o mudo em pânico, por medo que o senhor Duarte descobrisse.
Sua vadia! Você está mentindo! Senhor, fui eu que armaram para Cecília. Admito. Mas por tantos anos fui leal a você. Jamais tive um amante. Diga, essa mulher, ela te manteve por anos e teve um caso com você? Que besteira é essa? Eu nem te conheço. Senhor, estou com você há tantos anos. Você não acredita em mim? E acredita no mudo? Chega! Carmen, o bebê na sua barriga, de quem é? Senhor, se não acredita em mim, por que me pergunta? Primeiro, ministro, tenho uma ideia. Dizem que basta pegar sangue do dedo do pé da grávida e do dedo do suposto pai. Se não se misturarem, significa que não são parentes. Primeiro-ministro, deseja tentar? Senhor, eu aceito. O bebê na minha barriga com certeza é seu. Como? Como assim? Então, o sangue da Lena? Sejam comigo! Não machuquem minha Lena! Carmen, você me enganou feio. Manuel, aborte o filho da Carmen. Expulse-a do palácio. Eu e ela nunca mais nos veremos. Sam! Pai, o que está dizendo? Mãe, o que foi? O que aconteceu? Olhando para a senhorita Helena, apesar do mal ter sido expulso, o destino dela é um mau presságio. Levem Helena para o mosteiro e que nunca mais saia. Pai, não! Eu não quero ir para o mosteiro. É só para se refugiar no mosteiro, para se purificar. Olha para mim, eu também não recebi a bênção divina e assim subi na vida. Cala a boca! Minha mãe me disse que desde que você foi pro mosteiro foram obrigar você a cortar lenha e carregar água, moer arroz e cozinhar. E se não fizesse direito, te batiam e xingavam. Eu não vou pra lugar desses. O que você disse? Sempre que perguntava a Dona Carmen, ela dizia que a Bela vivia bem no mosteiro. Lucas, você não se lembra como eu estava quando voltei do mosteiro? Fui enganado. Julguei mal a mãe e a Bela. Carmen, que coração tão perverso. O que aconteceu hoje? Ninguém fala a ninguém. Entendido? Espere, e minha mãe? Leve sua mãe de volta. De agora em diante, o Palácio Duarte terá uma só senhora. Isabela, que jogada de mestre! Eu só usei o seu próprio truque contra você. Só isso. 10 anos de planejamento. E tudo em vão. Eu perdi. Eu perdi! Senhora, sabe onde foi que errou? Senhora, foi por ser muito dócil. Como não entendeu? Que se não arrancar a raiz, a erva sempre volta? Que? Mãe, Bela, sou eu. Bela, mãe. Bela, sou eu.
Bela. Você é mesmo minha Bela. Minha Bela. Sempre fui órfã. Então é isso? Ter uma mãe? Desculpa. Vim te buscar. Mas fique tranquila. A partir de hoje, ninguém mais se atreverá a te maltratar. Todos os problemas, eu vou te proteger. É a minha Bela. Senhorita, o Marquês Monteiro chegou. O que faz aqui? Te ajudei a trazer sua mãe de volta. Derrotei a Dona Carmen. Sou seu grande herói. Claro que vim cobrar meu favor. Você me prometeu antes que eu poderia pedir o que quisesse. O que eu quiser, pode ser. Uhum. Isabela, se um dia eu quiser te levar da capital imperial para outro lugar, você viria comigo? Com o roteiro na mão, até agora, eu finalmente recuperei tudo o que eu sempre quis. E os que se apaixonaram por mim, agora eu escolho.